Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo Hermes da Fonseca no Brasil. Então, esta aula é a nona de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Então, nós vamos agora conhecer aqui o governo Hermes da Fonseca no Brasil. Neste estudo, nós vamos compreender o que foi o governo Hermes da Fonseca no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo Hermes da Fonseca no Brasil. Vamos à nossa aula. O que foi o governo Hermes da Fonseca no Brasil? O governo Hermes da Fonseca foi o período da história do Brasil entre 1910 a 1914, na qual a República Brasileira foi governada pelo gaúcho Hermes da Fonseca. Então, este período aqui de 1910 a 1914, a República do Brasil é governada pelo gaúcho Hermes da Fonseca. Agora nós vamos conhecer aqui os principais fatos que marcaram a história do governo Hermes da Fonseca no Brasil. Estes foram os principais fatos que marcaram a história do governo Hermes da Fonseca. E nós vamos conhecer todos eles. Vamos lá comigo no primeiro fato aqui. O rompimento da política do café com leite foi um dos fatos que marcou a história do governo Hermes da Fonseca no Brasil. Por quê? Na eleição presidencial de 1910, não houve um consenso entre as oligarquias de São Paulo e as de Minas Gerais. Com isso, ocorreu uma rápida ruptura da política do café com leite e foi eleito o presidente da República, o gaúcho e militar Hermes da Fonseca, que era sobrinho do ex-presidente Eliodoro da Fonseca. Com a vitória apertada de Hermes da Fonseca, que foi apoiado pelas oligarquias de Minas Gerais sobre Rui Barbosa, que foi apoiado pelas oligarquias de São Paulo, fez com que o governo Hermes da Fonseca tivesse uma forte oposição. Então nós temos aqui o café representando aí São Paulo, que era o produtor de café, e o leite aqui representando Minas Gerais, que era o estado onde produzia leite. Ok, vamos para o próximo fato. Então, revolta da Chibata. A revolta da Chibata em 1910 foi um outro fato que marcou a história do governo Hermes da Fonseca no Brasil, porque ela foi um movimento social liderado pelo marinheiro João Cândido, o Almirante Negro, como era conhecido, em 22 de novembro de 1910, na cidade do Rio de Janeiro, contra os castigos corporais que eram aplicados pela Marinha aos marinheiros brasileiros. As faltas graves dos marinheiros eram punidas com 250 chibatadas, o que gerava uma intensa revolta entre os marinheiros. O estupim da revolta foi o castigo com 250 chibatadas pelo marinheiro Marcelino Rodrigues, por ter ferido um colega com um canivete dentro do navio, o encouraçado Minas Gerais. Essa punição gerou uma revolta generalizada entre os marinheiros do navio Minas Gerais, que resultou na morte do comandante do navio e de mais 3 oficiais da Marinha. Já na Baía de Guanabara, os revoltosos conseguiram o apoio dos marinheiros do navio encouraçado São Paulo e ameaçaram bombardear a capital do país caso não atendesse às suas reivindicações. Com isso, em 26 de novembro de 1910, o presidente Hermes da Fonseca resolveu aceitar o ultimato dos revoltosos. Porém, depois de 2 dias que a revolta tinha sido pacificada, o governo Hermes da Fonseca prendeu 37 dos marinheiros indisciplinados em uma prisão solitária na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Dos 37, 2 sobreviveram, e um foi o marinheiro João Cândido, que acabou sendo expulso da Marinha Brasileira em dezembro de 1912. Nesta imagem nós temos aqui João Cândido, o Almirante Negro, que foi o líder desta revolta, e o navio aqui em Minas Gerais, apontando aqui os canhões para a capital do Brasil, Rio de Janeiro, na época, ameaçando bombardear
a cidade do Rio de Janeiro, caso não fosse revogado ou abolido os castigos corporais nos quais os marinheiros da Marinha Brasileira eram submetidos. Às faltas mais graves eram punidos com 250 chibatadas, o que gerava um estado de humilhação para os marinheiros da Marinha do Brasil. Então vamos agora para o próximo fato. Política das salvações. A política das salvações foi um outro fato que marcou a história do governo Hermes da Fonseca no Brasil, porque ela consistia em ações de intervenção política do governo federal nos estados, como a justificativa de combater a corrupção. Porém, o real objetivo era diminuir ou substituir grupos oligárquicos e governadores contrários ao governo federal por interventores ligados a Hermes da Fonseca. No final do governo Hermes da Fonseca foi restaurada a política do café com leite, porque Venceslau Braz foi eleito presidente da República com apoio de Minas Gerais e de São Paulo. Então, com isso, nós chegamos aqui ao final de mais uma aula. Agradeço a participação de todos. Até o próximo encontro.